nós trabalhamos até agora que o adversário representa o plano das adversidades do nosso time, da nossa existência no mundo da vida, né? Mas, e se a adversidade vier da própria estrutura da gente mesmo? Ora, o Freud tratava isso como inconsciente, ou seja, fora da relação com o outro, fora da relação de objeto, como a psicanálise costuma tratar. Mas vamos lá, vamos pensar. A relação que o time tem com ele mesmo é muito mais difícil de examinar quando ela é interna. Se imagina dentro de campo como se pensar se a relação está acontecendo de dentro para fora. A relação, a gente tem que parar a partida para pensar como é que o time está se organizando. Muitas vezes isso acontece. No basquete, no vôlei, no futebol, o técnico, ele apita, para a partida, conversa com os jogadores para eles terem uma noção de time mais organizada, quem vai para cá, quem vai para lá, fazer o que, como, quando. Então, a ideia de que um time precisa ter autoconsciência, além da consciência da relação com o outro, com o adversário, a heteroconsciência, vamos chamar assim, é essencial para a nossa capacidade de desenvolver e sermos plenos em nossa vida. O título dessa postagem é bem grande e, ao mesmo tempo, bem, para mim, bastante sintética. Não adianta bater em si mesmo, porque o martelo não bateu no prego. Quando a gente bate um prego na parede, muitas vezes o marceneiro, a gente mesmo, bate no dedo e fica pé da vida com o martelo, com o prego, com a parede ou com a gente mesmo. Ora, não há nenhum indivíduo, nenhum desses elementos sozinho, não é culpado de coisa nenhuma. Quando um grupo de trabalho, o time, tem que se defrontar com as suas próprias dificuldades e não as dificuldades do adversário externo, isso é um desafio bastante diferente. Aí não se trata simplesmente de construir as melhores estratégias e táticas para enfrentar algo ou alguém. O desafio está dentro, está na maneira de compor a sua ideia de conjunto, a sua postura, a sua atitude de conjunto. E a pergunta é: como examinar um problema com si mesmo, enquanto pessoa ou enquanto grupo, estando dentro do grupo, não dentro do problema, dentro do grupo? Aí a gente se lembra do Bertrand Russell, que dizia que a gente não pode resolver um problema estando dentro dele. A gente tem que dar um passo afora, ou acima, ou atrás, ou ficar ao lado, enfim, sair fora do problema para examiná-lo. Porque dentro do problema a gente vivencia ele, mas não enxerga e não consegue conversar com o problema, estando imerso nele, certo? O problema, nesse caso, é um problema de um time jogando contra o outro. Por exemplo, ele não enxerga como é que está jogando mal ou equivocado. E mesmo que enxergue, eles têm que sair fora desse equívoco e examiná-lo. Como, em geral, se vocês percebem, mesmo nos esportes, e em diferentes esportes, quando existe um problema, as pessoas se reúnem em torno e conversam entre si como se o problema estivesse no meio do círculo, uma roda, né? Uma roda, e colocam na roda, literalmente, o problema. Então, isso é uma boa dica para você fazer com os seus problemas. Coloquem ele na roda. Faça um círculo na sua frente quando está sozinho, o problema é seu. Coloque ele na roda. Observe ele de diferentes ângulos. Fisicamente, circule em torno da situação que você acha problemática com você
projetado, representado, vivendo o problema. Se você ficar dentro da roda, você é o problema. Se você ficar na roda, você opera, visualiza o problema. Se você ficar além da roda, fora da roda, você não faz nenhuma coisa nem outra. Você não está na roda examinando o problema. Vamos fazer uma analogia com o próprio estádio esportivo. Quando você está dentro de campo, a maior dificuldade é examinar o que acontece dentro do seu time, um pouco menos dentro do time do outro. Né? Agora, quando você está nas arquibancadas, em roda do jogo, você tem uma ideia de campo que as pessoas dentro do campo muitas vezes não têm, porque você está examinando o problema numa roda. Né? Se os jogadores pudessem entrar nessa roda, examinar suas jogadas e depois se comporem estrategicamente, taticamente, seria uma maravilha. Isso é um exercício, isso é um treino mental. Né? Então, faça um círculo, coloque os problemas dentro do círculo e em roda as pessoas que têm esse problema junto com você, sob diferentes perspectivas, interaja com o problema, mas não entre nele. É que nem interagir com uma pessoa sem querer eliminar ou se eliminar, né? Tomando o lugar da outra pessoa e deixando o seu lugar. Não. A relação humana é uma relação de dois ou mais lugares. Coloque na roda os problemas e perceba como quando você examina o problema, via de regra, geralmente, não se trata se existe alguma dificuldade interna de você com você ou de você com o time, não se trata de uma dificuldade ativa, intencional, proposital, e sim de um fenômeno mental de alguma parte de você que não está coerente com as demais partes de você. Assim como essa parte disfuncional, fora de uma coerência de conjunto, parece se opor, na realidade ela não tem a intenção, muitas vezes, quase geralmente, de se opor, e sim de tentar se colocar, mas ela não tem ali como, não sabe como. Na roda, assim como nós estamos falando, é possível examinar o que está acontecendo.